Eu por livre espontânea pressão, gente. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, né? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, parece que o Filomeno estava em sintonia comigo, Efésios capítulo 6. Eu tinha preparado uma arte aqui, mas a arte está botando arte aqui. Acho que o meu computador não está compatível aqui com a igreja, o pastor Daniel não conseguiu abrir, né? Que é quando a gente visualiza as coisas, a gente consegue gravar mais, né? A nossa mente capta mais por visão, né? Tanto é que os nossos sentidos, a visão consegue ter uma margem de captação de 85%. Como é que é, né? Efésios capítulo 6, eu vou ler o versículo 10 e do 10 até o 12. Do 10 até o 12. A minha versão NVI, mas temos ali a outra, né? Concluindo, né? Mas quando a gente pensa aqui em Efésios, a gente já pensa na armadura de Deus, pensa no conflito espiritual e não tem para onde fugir, né? Mas eu gostaria que nós olhássemos um pouco esse texto de outra forma, né? O apóstolo Paulo ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Certo? O apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo, né, na verdade ele já está terminando tudo o que ele disse. Eu costumo dizer que a epístola aos Efésios é uma epístola maravilhosa, uma das que eu mais gosto, né? Eu coloco como título um tratado de vida cristã. Efésios, na realidade, é um tratado de vida cristã. E o apóstolo Paulo aqui no final, quando vai falar sobre a batalha espiritual que a gente conhece, sobre o conflito espiritual, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo na armadura de Deus, sabe? E o foco é até esse. Mas se a gente prestar atenção nas palavras que ele usa aqui na minha versão, finalmente, acho que na versão Almeida, quanto mais, o pastor Daniel colocou, concluindo, né? É uma conjunção conclusiva. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Concluindo o quê? Então, para a gente entender o que ele vai dizer depois disso, nós teremos que entender o que ele disse antes disso, certo? O apóstolo Paulo vai falar aqui, a partir disso, sobre esse conflito espiritual. E esse conflito espiritual começou antes do Éden, começou já no céu, com a queda de Lúcifer, né? E tem se travado até hoje. E o apóstolo Paulo fala, então, concluindo, ou finalmente, ou quanto ao mais. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que ele vem dizendo antes. Veja a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no mínimo 3 vezes vai aparecer a expressão regiões celestiais. E uma das vezes é aqui no final, né? E o apóstolo Paulo vai falar que tudo que está acontecendo com a gente tem origem lá no céu. E está se travando lá no céu uma batalha espiritual. E ele disse que nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria não é aqui, é lá no céu. Nós estamos vivendo aqui, como o apóstolo Paulo fala, e o próprio apóstolo Pedro, como forasteiros, como peregrinos, mas a nossa pátria está lá. Então, o apóstolo Paulo, ele começa aqui nessa carta de Efésios, ele usa os 3 primeiros capítulos para falar sobre doutrina, e depois ele usa os 3 últimos capítulos para falar sobre a vida prática. Ou seja, tudo que a gente aprende na Bíblia, nós temos que colocar em prática. E ele começa no capítulo 1, a gente vai ver que Paulo coloca nós em Efésios em 3 posições: andando, antes disso, sentados, andando e em pé. No capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra que nós estamos sentados. Nós somos
abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Paulo fala isso no versículo 3 do capítulo 1. Então ele mostra, coloca cada um de nós, para a gente entender isso. Eu tinha colocado a arte que era para a gente ter uma ideia do que é isso, para visualizar. Nós estamos sentados, ele mostra a nossa posição diante de Deus. E qual é a nossa posição diante de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Isso significa que nós temos uma posição de autoridade, uma posição de identidade com Jesus. O Senhor nos colocou do lado dele, nas regiões celestiais. Nós estamos aqui, mas estamos assentados do lado dele. Onde Jesus está? A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus. Então nós estamos lá com ele. Espiritualmente nós estamos lá. E o diabo, nosso inimigo, ele tenta de todas as formas ofuscar da nossa mente essa verdade. E é isso que Paulo vai também falar lá, no conflito espiritual, na armadura de Deus, né? A couraça da justiça, né? A verdade, a palavra. Quando a gente olha os instrumentos da armadura de Deus, não são coisas de outro mundo. A gente pensa que é um aparato, mas se a gente for ver, é coisas da vida prática. Paulo não coloca nada de diferente. Então ele começa mostrando, olha, nós estamos assentados com Deus. E por isso nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 2, versículo 6. Ele fala que o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E no capítulo 3 ele fala que a igreja, que somos nós aqui, gente, ela tem o quê? O privilégio e ao mesmo tempo uma autoridade. Paulo fala que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida nas regiões celestiais. Então veja que eu e você, que quando estamos juntos somos uma igreja, porque eu sozinho não sou igreja, você sozinho é igreja, nós temos essa autoridade, essa responsabilidade e essa bênção, esse prazer de fazer com que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida até nas regiões celestiais. E aí depois Paulo vai mostrar, ele mostra esses 3 primeiros capítulos que nós estamos sentados com Deus. E no capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, ele vai mostrar que nós estamos andando. Veja que ele começa no capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, andando, Paulo vai mostrar a nossa vida prática, no dia a dia, a nossa vivência, o nosso caminhar na fé. Ele vai mostrar, logo no capítulo 4, se você prestar atenção, o capítulo 4 tem 32 versículos. E ele divide em 2 partes, 16 e 16. Os primeiros 16 versículos, se conseguiram, né? Os primeiros 16 versículos, Paulo vai falar sobre unidade na vida cristã. E os últimos 16, santidade na vida cristã. E se a gente prestar atenção nisso, os primeiros 16 versículos, Paulo vai falar sobre a nossa posição horizontal. Eu, para com o meu irmão, preciso andar em unidade. E os últimos 16 versículos, Paulo vai falar sobre a nossa posição vertical. Eu e Deus preciso andar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o céu. E veja que uma coisa depende da outra. Se eu não estou vivendo em unidade com meu irmão, é sinal que a minha santidade está lá meio que destruída. E se eu não estiver em santidade com Deus, de maneira nenhuma eu terei condições de andar em unidade com meu irmão. Então o apóstolo Paulo mostra isso no capítulo 4. E ele vai esboçando isso. Então eu preciso entender que a minha salvação, que Paulo fala lá no capítulo 1, que foi uma obra da Trindade, que ele quer que a gente valorize a nossa salvação. Ele mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam a nossa salvação lá nas regiões celestiais. O Pai nos separou,
O Filho nos salvou, o Espírito Santo selou com selo de legitimidade, com selo de qualidade, com selo de identidade. E aí Paulo mostra no capítulo 2 para a gente entender que a nossa salvação realmente tem valor, que mereceu e que precisou da obra da Trindade em conjunto. Ele faz uma analogia que é aquele quadro que a gente vê na televisão, transformação, o antes e depois. Mas Paulo é tão categórico que ele coloca o antes, o durante e o depois. Antes de nós sermos salvos, o que nós éramos? Paulo fala, mortos dos delitos e pecados, afastados de Deus, éramos filhos da ira. Tudo isso antes. E durante o versículo 4 até o versículo 6. Mas, há uma conjunção adversativa. Deus, conforme a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo e nos colocou assentado diante de Deus. Tudo isso por seu amor. Então, nós éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus, não estamos mais só aproximados, estamos do lado dele, do lado de Jesus. E somos abençoados. E no capítulo 3, que às vezes a gente não entende, Paulo fala que é um mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Porque a igreja, a gente não valoriza a igreja. Paulo está dizendo que a igreja é responsável por derrubar o muro da separação que havia. Porque antes os judeus achavam que a salvação era só para eles. Paulo está dizendo, esse é um mistério que estava oculto. Mas agora na igreja foi revelado. O muro da separação, não existe mais judeus, não existe mais grego, existe igreja, o povo de Deus, que é responsável por fazer com que as multiformes sabedoria de Deus sejam reveladas, anunciadas nas regiões celestiais. E agora no capítulo 4 ele fala, agora que vocês entenderam que a salvação de vocês é importante, é imprescindível, coloque essa salvação em prática, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o irmão, depois no relacionamento conjugal. Você pegar capítulo 5, Paulo vai falar sobre marido e esposa, tem lá requisitos, tem lá cobranças, orientações para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho e para o empregado e para o patrão. Ou seja, agora que você é salvo, seja um bom marido à luz da palavra de Deus. Agora que você é salvo, seja uma boa esposa à luz da vontade de Deus, ante do modo digno. Agora que você é salvo, seja um bom pai, uma boa mãe, à luz da palavra de Deus, ante de modo digno. Agora que você é salvo, seja um bom filho, à luz da palavra de Deus, ante de maneira digna. E agora ele chega no capítulo 6. No capítulo 6, ele vai falar sobre o pai, a mãe, né? E depois ele vai falar sobre empregado e patrão. Versículo 5 até o versículo 9. Você que agora é salvo, como bom empregado, não é para fazer corpo mole, não é para trabalhar só quando o patrão está perto. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Ande de maneira digna, mostre que você é diferente, que você foi salvo e que você é um cidadão dos céus. Mas também, se você é patrão, não trate os seus funcionários com ameaça. Mostre que você é uma pessoa salva e que você está andando de maneira digna como cidadão do céu. Trate os seus funcionários com dignidade. E agora ele começa, finalmente, quanto ao mais, é a nossa posição diante do inimigo. A nossa posição diante de Deus, sentado. Capítulo 1 até o capítulo 3. A nossa posição diante do mundo, andando. Capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 9. E a nossa posição diante do inimigo, em pé. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer 3 vezes, se você pegar aqui do versículo 10 em diante, ficai firmes. E essa expressão no original significa ficar de pé. Diante do inimigo nós temos que ficar de pé. Não temos que ter medo. E quando a gente pensa em batalha espiritual, existem 2 exageros em algumas igrejas, né? Algumas igrejas acham que tudo é ação do inimigo.
tudo é o diabo, tudo é demônio, vê demônio em tudo, né? Olha o tuco cheio de dívida, é o devorador. Eu falo, você emprestou seu cartão de crédito para o diabo e deu a senha para ele? Às vezes não foi o diabo, foi você mesmo, né? Então, às vezes, pinta o diabo em tudo. Isso é um grande exagero. Do outro lado, temos um exagero que acha que nada é o diabo, que não existe o diabo, que o diabo não faz nada. Ele existe. Pedro fala, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. É isso, procurando alguém. Ele é o nosso inimigo. E ele não dorme em serviço, né? Ele está lá sempre atento. Então a gente tem que evitar esses dois extremos, achar que tudo é diabo ou que nada é diabo. Existe, mas veja a frequência e o valor que Paulo dá para o conflito espiritual. Ele só usa cerca de 12 versículos para falar sobre o conflito espiritual. É importante? É. Mas a gente não precisa exagerar. E é simples. E como eu falei, quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente lembra primeiro da armadura de Deus. Mas olha, veja o que Paulo fala. Quanto ao mais, ou seja, finalmente, se nós não entendermos a nossa salvação e não andarmos como salvos na igreja, em casa, no trabalho, na rua, na escola, com os filhos, com a esposa, com os amigos, não adianta se preocupar com a batalha espiritual, porque você já foi derrotado. Agora, se nós levarmos a sério a nossa salvação e vivermos como verdadeiros cidadãos do céu, nós não precisamos, entre aspas, se preocupar com a batalha espiritual. Quem tem que se preocupar é o diabo. Porque tem crente que acorda, olha por mim, eu estou preocupado, não sei o que o diabo vai aprontar para mim hoje, né? A pessoa, olha, pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso. Opa, se ele está furioso, então está certo. O problema é se ele ficar contente com você. Se ele está furioso é porque você está incomodando. Eu acho que as coisas deveriam ser ao contrário. Eu acho que o diabo acorda cedo e faz uma reunião com os demônios e fala assim, olha, se cuidem, porque o Floriano hoje não está para brincadeira. Aquele camarada lá, cuidado com ele, cuidado com a pastora Érica, cuidado com o irmão Milton, cuidado com o Edson. Esse pessoal não está para brincadeira. São eles que têm que se preocupar conosco, desde que nós levemos a sério a nossa salvação e colocamos isso em prática. Não é coisa do outro mundo. Mas Paulo vai dizendo, olha, o nosso conflito, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Ou seja, nós não estamos aqui brigando com o nosso irmão, brigando com o vizinho, brigando com o padeiro, brigando com o político, porque por trás deles há a ação do inimigo, a ação do diabo. Ele agiu na vida de Judas, agiu até na vida de Pedro, que era um discípulo de Jesus. E às vezes ele pega alguma situação na igreja para roubar a nossa paz, e se a gente não vigiar, a gente acaba causando conflito com o nosso irmão, e o diabo quer isso mesmo, quer causar contenda. Então Paulo fala, finalmente, ou seja, leve tudo a sério. Agora sim, agora vamos pensar em batalha espiritual. Porque se você não levar a sério, não tem que pensar em batalha espiritual. Agora, se levar a sério, agora comece a pensar. Mas veja o que Paulo diz antes, para a gente fazer, antes de vestir a armadura de Deus. Eu também sempre olhava isso pensando que o foco, o centro, o ápice disso tudo, o clímax, era a armadura de Deus. Mas pensa comigo, olha o que ele diz aqui, ó. Finalmente, concluindo, né? Na versão lá, dá quanto ao mais, ó, a Almeida, quanto ao mais. Ele não fala, finalmente, use a armadura de Deus. Não, o que ele diz antes? Fortaleçam-se no Senhor. Aleluia. E na força do seu poder. Então, gente, a batalha espiritual, na realidade não a batalha, né? Mas a nossa certeza da vitória da batalha espiritual começa quando nós estamos nos fortalecendo, não na nossa força, na força do Senhor. Fortalecer em Deus e na força do seu poder. Veja que Paulo faz essa diferenciação. Por quê, gente? Imagine um camarada raquítico que nunca usou armadura. Ele vai lutar contra o inimigo.
Ele vai conseguir ter vitória? Nem vai conseguir colocar armadura. Paulo está dizendo que para a gente colocar a armadura de Deus, primeiro a gente precisa se fortalecer nele. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E isso só é possível através de um relacionamento constante, diário e contínuo com Deus. É esse relacionamento constante, diário e contínuo com Deus que vai nos dar força para, no momento necessário, a gente pegar o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Os pés, lá, o cinto, tudo isso, senão a gente não vai conseguir colocar isso na nossa vida. Primeiro a gente precisa se fortalecer no Senhor. E Paulo diz não apenas nele, mas na força do seu poder. Paulo usa aqui, ele é uma espécie de trocadilho, usando força e poder. Da ideia de autoridade e força física mesmo. Você já imaginou um camarada que faz musculação todo preparado, né? Luta MMA. Tem força. Mas diante de uma autoridade, o poder dele cai por terra. Porque o camarada pode ser franzino, mas vai lá dar voz de prisão, em nome da lei, você está preso. Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, mas também na força dele, na autoridade e no poder dele. Veja que Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus 28, depois que ele ressuscita, ele manda os 11, já não são mais 12, porque Judas, né, já tinha ido embora. Ele manda os 11 sair lá da Judéia e vai lá para a Galileia. E chegando lá, Jesus se aproxima deles e fala assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda autoridade e todo poder pertence a Jesus. O Floriano citou um versículo no começo, né? Que Paulo fala isso em Colossenses, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amor. Eu ficava pensando, por que as trevas ele dá lá império e o Filho do Amor ele dá reino? E a gente pensa que reino é menor do que império. Você já prestou atenção? O império é conquistado através de força, não de autoridade. Os grandes imperadores conquistam os outros reinos através de guerra. É isso que o inimigo faz. Mas o império não. O reino não. O reino é pela escolha do povo, né? Não vai guerrear. Jesus não quer guerrear contra ninguém, não quer forçar ninguém. É o reino. E o Senhor nos fez isso. Nos libertou. Não apenas nos libertou do império das trevas, mas nos transportou para o reino do Filho. Com autoridade. E isso foi selado, concretizado na cruz. Porque Paulo fala que lá na cruz o Senhor cancelou e rasgou a cédula que era contra nós. Despojando na cruz todo o império das trevas, todo o principado e toda a potestade. E Paulo começa aqui, ó. Então, finalmente, agora que vocês sabem o valor da salvação, agora que vocês estão colocando a salvação no dia a dia, praticando, pense na batalha espiritual. Mas antes de colocar a armadura, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele fala: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Veja como o inimigo arma cilada para a gente cair. É a ideia aqui de armadilha, de arapuca, para pegar desprevenido. Ele faz isso. A gente precisa estar vigiando. Paulo fala em Coríntios sobre sutilezas, que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas e aniquilar sutileza. O que é sutileza? É um argumento que aparentemente é uma verdade, mas por trás disso é uma grande mentira. E o inimigo usa mais isso. Os seus ardis, as suas sutilezas. Ele não chega lá com uma arma, não. Olha, eu vou te levar para o inferno, se dobre. Ele chega com sutileza. Ele não chegou para Jesus: olha, me adore aqui. Está vendo, tudo isso aqui é meu. Você quer? Me adora que eu dou. Ah, tu é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu é filho de Deus? Joga daqui para baixo.
Ele usou a palavra com sutileza, torcendo a palavra. Mas como é que Jesus venceu esse combate? Usando a palavra. Jesus disse: está escrito. A palavra é nossa maior arma contra o inimigo. A gente vai ver. Então, como fala, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para poder ficar firme, para poder ficar em pé contra as ciladas do inimigo. Deixa eu ficar aqui de olho na hora, né, gente? Colocando um sinalzinho aqui, quantos minutos. Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele fala, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, contra a carne, mas contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, mais uma vez a expressão, nas regiões celestiais. Olha que coisa, né? Como eu falei, essa aqui é a quarta vez que Paulo usa a expressão, que já usou 3 vezes antes. Somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A igreja tem o poder de anunciar a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais. E agora a batalha espiritual está se travando nas regiões celestiais. Isso é para lembrar que nós não somos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos mostrar que somos diferentes, que somos seres espirituais, que somos cidadãos dos céus. E a batalha está sendo travada lá. E Paulo disse que essa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o meu irmão. O inimigo, como eu disse, não é pessoa, não é gente. É o diabo e toda a sua hoste, todo o seu quartel-general, que Paulo coloca aqui, ó. Veja, ele está bem arregimentado. Tem essa hierarquia demoníaca, né? Dominadores, né? É isso que ele coloca. Principados, potestades. E aí sim, eu tenho que entender, eu preciso conhecer o meu inimigo, não apenas para derrotá-lo, mas para que ele não me derrote, né? Então não estamos aqui para derrotar o diabo, né? Entre aspas, né? O diabo é que quer nos derrotar. E nós precisamos entender, e a nossa melhor defesa é ter uma vida santa. Amém. É andar em santidade. Amém. É andar com Deus, certo? Amém. É fazer tudo aquilo que Paulo recomenda até agora. Entender que nós somos salvos, que a nossa salvação foi selada pelo Espírito Santo. Nós temos o selo da promessa. E o diabo não vai fazer nada contra nós sem autorização de Deus. Lembra o que ele foi fazer com Jó? Ele não tinha nada que acusar Jó, e acusou Deus. Você prestou atenção? Deus fala, viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um íntegro, fiel, um temente a Deus, que desvia do mal. Aí o diabo fala, também tu deste tudo para ele. Ele não tinha como acusar Jó, acusou Deus. Aí Deus fala, tira tudo dele. Aí ele tira tudo. Depois Deus fala, tu viste? Tu me colocou contra o meu servo Jó, eu tirei tudo, ele continua reto, fiel, temente a Deus e desviando do mal. Também com aquela saúde de fé, a saúde que tu deste para ele. Aí Deus fala, mexe da carne dele, mas olha, tem um limite, daqui para lá não passa. E ele fez tudo, Jó continuou. O diabo não vai tocar em nós sem autorização de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus, somos servos de Deus. E Deus nos deu essa mesma autoridade para pisar escorpiões, né, serpentes e toda a força do inimigo. A autoridade nos foi dada, a autoridade que Jesus teve, nos deu também. Mas para isso, nós temos que fazer jus a usar essa autoridade. Andar de maneira digna. E aí sim, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Conseguiu colocar lá, gente? Olha que bonito, lá. Para você ver vocês em Efésios, né? Cabra bom isso aí, né, gente? Então Paulo vai mostrar aqui, ó. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabalável, ou seja, ficar de pé. E agora, veja quais são os artefatos da armadura de Deus. Como eu falei, não tem nada miraculoso aqui. Não tem nenhuma bomba de neutro, não tem nenhum míssil, não tem nenhum drone teleguiado, armas químicas, nada, gente. Certo? Nada que essas pessoas... Eu vejo às vezes as pessoas falando sobre
demônio, aí fazem a apostila sobre o demônio, a apostila grossona, né? O demônio que é mais forte no sábado, no domingo, o demônio que rói unha, inventa cada nome para demônio. A gente não tem que estudar o demônio, né? Temos que estudar a palavra de Deus, deixa o demônio para lá. Né? Deixa ele se preocupar com as coisas dele, a gente não precisa se preocupar com isso. As pessoas ficam, né? Eu fico pensando nisso, as pessoas têm essa necessidade, essa curiosidade. Não sei se vocês já ouviram falar naquele livro, A Divina Revelação do Inferno. Um livro que foi lançado. Depois lançaram A Divina Revelação do Céu. Pasmem, a Divina Revelação do Inferno vendeu mais do que a Divina Revelação do Céu. E essa Divina Revelação do Inferno, o autor fala que ele foi arrebatado, foi lá no inferno, viu tanta coisa, né? Chegava lá, os demônios abriam uma gaveta e falavam, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é batom, isso aqui é esmalte, isso aqui é mecha de cabelo das irmãs que estão pegando. Tanta coisa, tão besteira. Um pastor amigo meu, ele é sério, ao mesmo tempo sarrista. Ele falou que encontrou um desses pregadores itinerantes. Ele chegou, pastor, posso pregar na sua igreja porque eu fui arrebatado lá no inferno, eu tenho coisa para contar. Ele falou, não vá na minha igreja não. Lá eu não ensino sobre o inferno, eu ensino sobre o céu. E se tu foi no inferno, voltou, nem o diabo te quis lá. Tu não vai na minha igreja não. Sério? Desconcertou o camarada, né? A gente tem que prestar atenção na nossa vida em Deus. E aí sim, finalmente, concluindo, quanto a mais, aí pronto. Não fique preocupado com isso. Então Paulo não coloca aqui nenhuma arma mirabolante que a gente tem que fazer. Mas essas pessoas ficam, olha, você tem que fazer uma oração de libertação. Não vejo na Bíblia oração de libertação, oração é nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Deus. Né? Não vi Jesus lá, está amarrado, tal, essa libertação, faz isso, faz aquilo, uma coisa que é pronta, nada disso, gente. Isso é reza, né? Isso é simpatia. A gente precisa ser simpático, mas não vai dar simpatia. Ele fala, visto toda a armadura de Deus, mantenha-se firme. Aí ele começa o versículo 14. Cingindo-se com o cinto da verdade. O que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade da palavra de Deus. Tá? O credo nosso. Então não tem nada que é miraculoso. É coisa que a gente... Lembra? É tudo que ele já falou. É saber que você, a verdade da palavra de Deus, que você é salvo, que você é uma nova criatura, que você já foi transportado do império das trevas para o reino do amor. Então, aqui, ó, então, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Tem alguma coisa aqui espiritual? Não. Nós somos justos porque Deus é justo, Deus nos justificou. Nós somos justificados pela fé. Por intermédio de Jesus Cristo, nos tornou justos. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Não tem nada de mirabolante aqui. Couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Pregar o Evangelho para as pessoas. Está vendo? Quando você está indo pregar o Evangelho, levar um folheto, falar de Jesus para alguém, você está vestindo a armadura de Deus. Você está destronando o inimigo, está tirando pessoas do inferno. Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus só pensava assim, achava que era a porta da igreja que estava blindada, mas é a porta do inferno que vai prevalecer. A igreja vai lá invadir o inferno e vai arrebatar aquelas pessoas de lá. Quando nós estamos vivendo a verdade, quando nós estamos praticando a justiça, quando nós estamos vivendo o pleno evangelho, nada de mirabolante. Simples. O evangelho é simples. Então, o cinto da verdade, a couraça da justiça, prontidão do evangelho da paz. Além disso, o escudo da fé. Fé. Nós temos fé em Deus, somos salvos pela fé. A fé também é toda a verdade bíblica. Aquilo que eu creio, eu creio. Também é o fruto do Espírito. Certo? Nada de novo aqui. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A fé que eu tenho, o inimigo veio, não, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Quem é você em nome de Jesus? Eu sou filho de Deus, né? Pronto, vai embora.
Paulo fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem pessoa que está com medo, né? As pessoas falam, pastor, olha para mim, porque o diabo está correndo atrás de mim, eu estou fugindo do diabo. Não, você não tem que fugir, ele tem que fugir de você, certo? O diabo fugirá de vós, é isso, acabou, né? Então, use o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação. Veja como eu falei, Paulo trabalhou 3 capítulos para falar sobre a salvação. Capacete que cobre a cabeça da nossa mente para saber que você é salvo, que você não precisa ter medo de ir para o inferno. Você é salvo. Então isso nas cabeças, não é isso? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A gente tem que usar. E que é uma arma que tanto defende quanto ataca. Né? É uma espada de 2 gumes, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E depois Paulo fala, ore em todo o tempo, ore no Espírito da nossa oração. A gente tem que estar orando sempre. A oração tem que ser uma parte contínua. Então veja que os artefatos aqui da armadura de Deus não tem nada de novo. Paulo só está repetindo o que ele falou. Finalmente, concluindo, portanto, quanto mais ficar firme, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, quando eu entender a minha posição em Efésios, cadê lá, pastor Daniel? Você consegue colocar? E o inimigo que vai se preocupar comigo não sou eu. Quando eu entender que eu, agora como cidadão do céu, diante de Deus, eu estou assentado numa posição de autoridade, de identidade, né, de parceria com Jesus, estou assentado. Quando eu entender que agora essa minha posição diante de Deus me faz andar diante do mundo ali, andar diante do mundo, só dá mais um toque que ele vai. Andar diante do mundo em unidade e santidade, no relacionamento conjugal, ou seja, praticar minha salvação em toda a área da minha vida. É isso. Eu simplesmente vou ficar de pé diante do inimigo, porque é ele que tem que se preocupar conosco. Não nós que temos que nos preocupar com ele. A nossa preocupação é servir a Deus. Pronto. Se eu estou agradando a Deus, com certeza vou desagradar o inimigo, mas ele não vai ter poder de tocar na minha vida. É isso que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Você foi abençoado, né? Contra fatos não argumentos, não é? Aleluia. Aceita que dói menos.